Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel com mais um vídeo tentando trazer mais conteúdo para o canal e dessa vez vou comentar uma fala recente da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Uma fala para mim totalmente estúpida. Qual foi a fala? Ela estava falando de expressões que são racistas, que as pessoas não recebem, e uma expressão que ela falou, que ela disse que é racista, é sair de um buraco negro. Ou escapar, acho que escapamos de um buraco negro, vamos usar a expressão correta. Então, primeira coisa, acho importante quando você põe uma notícia, pôr do jeito certo. Estão dizendo, alguns lugares que eu vi, falaram que ela disse que buraco negro é racista. Ou, apesar de que provavelmente ela se referiu ao buraco negro, ela estava se referindo a uma frase completa. Então, tem que usar a expressão certa para narrar a notícia. Não é porque alguém fez errado de um lado que você pode fazer errado do outro. Então, ela não disse buraco negro, ela disse a expressão escapar de um buraco negro. Neste caso, porém, colocando isso da maneira certa, fazendo esse adendo, não muda o fato que a expressão continua sendo uma idiotice chamá-la de racista. Por que o pessoal fala de escapar de um buraco negro? O que é um buraco negro, primeiro? Buraco negro é justamente um fenômeno que acontece no espaço, no cosmos, enfim, de uma massa com uma extrema gravidade. Na verdade, é uma massa muito concentrada, muito grande, que cria uma extrema gravidade que mesmo a luz que passa naquele raio não consegue escapar. Até mesmo a luz é atraída e não escapa. Por isso, negro, de ausência de luz. Porque não sai luz de lá e tudo é sugado. Então, entre aspas, um buraco, porque pega tudo, negro, sem luz. Não tem nada a ver com cor de pele. Só o fato de que a pele é negra, é escura, e o buraco também por essência de luz. Comente isso mais tarde no vídeo. Então, quando você fala de escapar de um buraco negro, é porque é difícil escapar de um buraco negro. Justamente, ele tem uma atração tão grande que nada escapa. Você não consegue escapar. A partir de um certo raio, tudo é pego nele. Então, escapar de um buraco negro seria escapar de uma situação difícil por propriedades físicas que um buraco negro possui. Então, não tem nada ligação com o fato de ser negro, cor de pele, nada disso. Ao contrário, tem a ver com o fato de ser muito difícil, uma grande atração gravitacional. Então, quando você puxa isso, você está transformando uma palavra que não tem uma conotação racista, tem um outro motivo do nome, inclusive em inglês, acho que se não me engano o termo original é em inglês, black hole, é literalmente buraco preto, black seria preto nesse caso, enfim, é justamente por quê? Porque ele suga tudo e não tem nada, inclusive como ele suga tudo naquele espaço, você não vê nada, tudo foi pego por ele e não tem luz. Enfim, deixando a explicação agora, explicação prática, científica à parte, não tem sentido essa frase que ela falou. Então, é uma questão que parece que você cria novos termos. E por que isso? Por que alguém começaria a criar termos que não fariam sentido ou inventar que termos são racistas? Parece que é para poder dizer, olha, eu estou correto, eu digo o que você fala. Então, acho que ela chegou a falar o termo letramento racial ou ensinamento racial, alguma coisa assim, para ensinar o que as pessoas podem falar, e é justamente neste sentido que daí pega. Não é tão importante, e tenho vários vídeos aqui contra racismo, enfim, não é tão importante você combater o racismo quanto você assumir uma posição de falar, olha, eu vou te dizer o que você fala. Olha, eu sei, eu estou correto. E a partir disso, seja verdade ou não, você tem que me obedecer e para você estar correto, você tem que fazer do jeito que eu digo. Isso começa a ser mais importante, o que desvirtua o combate do racismo. Você tem de novo o Vini Júnior ouvindo insulto racista lá na Espanha. Você tem de novo agora o pessoal estava comentando do medo da final do Fluminense com o Boca Juniors. O medo de insultos racistas aqui, disso dá confusão. E o pessoal está preocupado em criar termos para poder assumir, olha, eu vou dizer o que é racismo, o que não é. E nota que isso vem do mesmo ministério, que inclusive ela estava junto com a pessoa que falou lá dos brancos descendentes de europeus safadi, para pôr entre aspas, usar o português neutro que ela usou, e que achou que isso era legal. Que você poder falar que tipo, branco era descendente de europeu safadi e criticar, tava ok. Mas, então assim, falar que o cara é branco, europeu safadi, tá ok. Mas dizer que o buraco é negro, que é um outro termo, não tem nada a ver com pele, com racismo, daí não pode. Só para fazer um parênteses também, apesar disso, que seja dito que com a repercussão, a pessoa que disse isso foi demitida. Então, só aqui essa é a ideia do canal, trazer sempre a história completa. Então, assim, a postagem foi um absurdo, o fato de como ela conseguiu estar no ministério apresentando essas ideias é uma outra questão,
mas que seja dito que pelo menos ela foi demitida uma vez que deu repercussão da fala dela. E ela usou também outros termos, por exemplo, para comentar, mas nunca falou, não, vamos, eu lembro se é, vamos enegrecer a situação, vamos enegrecer os fatos. Na hora eu não entendi, eu não vou lembrar agora na entrevista, precisaria ver aqui de novo, mas o tipo de esclarecer. Então, esclarecer seria racista. Não, por que esclarecer? Porque você enxerga, pôr no claro, quando eu falo, não, isso é claro ou isso está claro, eu não estou querendo dizer que claro de branco. Não, é claro de luz, eu estou enxergando. Tanto que você fala, não, eu consigo enxergar isso mesmo no sentido metafórico. E para você enxergar alguma coisa, o que você precisa? Luz, você precisa de claridade. Isso não quer dizer que quem tem pele negra é ruim. E daí entra numa outra questão, que é até uma questão de ofensa de inteligente. O que a gente vai ensinar às pessoas? Tem várias palavras que têm dois sentidos. Para citar uma, meia. Meia pode querer dizer metade, ou pode ser a meia que você põe no pé. E quando você fala, por exemplo, de negro, de cor, você tem pessoas que têm a pele preta, negra, o termo que você quiser usar aqui. Você tem pessoas que têm pele mais branca e tons no meio do caminho, vamos dizer assim, vários tipos de tom de pele. Você achar que você está ligando o tom de pele com qualquer outra coisa é simplesmente uma estupidez. Você não é porque eu falei, por exemplo, que a situação está preta que eu estou querendo dizer que alguém que é preto que a situação não está clara. Vou voltar para esclarecer. A situação não está clara, só para manter o exemplo. Não é porque isso que eu estou dizendo que a situação não está clara que eu estou querendo dizer que quem tem pele negra é ruim. Não, eu estou pensando em enxergar, eu estou pensando em visual, estou pensando no fato de luz. E daí, aquilo que eu falei que eu ia voltar no começo do vídeo, a gente tem a mesma palavra para uma pele negra, porque é preta, negra, enfim, a cor, que a gente tem porque a gente designa em termos de escuridão. Você poderia fazer uma mudança que, por um lado, poderia fazer sentido. Olha, a partir de agora não vamos falar a situação está preta, vamos falar a situação está escura. Mas daí alguém vai bater que é racismo também. Não, a pele é escura e na verdade você está querendo dizer que o escuro não vale. Você sempre vai poder enxergar racismo. Então vamos supor, olha, não pode usar esclarecer, porque esclarecer quer dizer claro, está dizendo que pele negra é ruim. Não, eu estou dizendo, primeiro ponto, estou dizendo que escuro no sentido de não enxergar é ruim. Certo? Não tem nada a ver com a pele das pessoas. Você tem que ter mais inteligência que isso, você tem que ter uma compreensão maior do que isso. Segundo ponto, vamos supor, o que você vai usar no lugar de esclarecer? Você começa a limitar as palavras que você usa, você começa a enxugar o que você pode falar. Por exemplo, vamos elucidar? Não é a mesma coisa. Esclarecer e elucidar não é a mesma coisa. Elucidar, você tem alguma coisa que não está resolvido, que você precisa solucionar, tem um pouco de ideia de solucionar. Esclarecer, você não precisa solucionar nada. Talvez alguém com mais conhecimento de português do que eu vai conseguir sugerir algumas palavras. Mas daí a pergunta, até quando você vai começar a perseguir para poder dizer que você está fazendo o correto, criar o racismo? E enquanto isso, que é um absurdo, o Vini Júnior está tomando ofensa racista na Europa e enquanto isso está com essa questão dos argentinos virem aqui fazer ofensas racistas. Quer dizer, muito mais sério e muito pior do que simplesmente o termo buraco negro ou usar um termo esclarecer. Então, acho que a gente também não... quando a gente começa a criar isso, você começa a fazer uma caça às bruxas que não ajuda. Você não ajuda a... Parece até um pouco a tática que a Igreja Católica utilizava na Idade Média. Olha, tudo é pecado, tudo que você faz que eu não digo é pecado, venha a mim e faça o que eu digo para você não ser um pecador. Parece a mesma coisa. Olha, eu vou inventar um termo, eu vou criar uma origem para esse termo para dizer que ele é racista, e se você não quer ser racista, siga o que eu falo. Nas suas devidas proporções diárias, exatamente a mesma tática. E um exemplo que teve disso recentemente, que já não foi a primeira vez, aliás, não foi a primeira, porque eu vou falar agora dois. Teve o caso do criado mudo, que falaram que o criado mudo fazia referência aos escravos, e eu procurei, inclusive, antes de fazer esse vídeo, tudo, procurando lugares sérios, não achei uma referência que diz, não, tem um texto histórico, tem um texto de não sei o que cita o criado mudo. Parece que as primeiras citações dessa história começaram depois que alguém falou, e uma que eu vi recentemente é fazer nas coxas, que também se remeteria aos escravos, porque eles fariam telhas nas coxas. Procurei isso, se alguém tiver, por favor, ponha nos comentários do vídeo, mas não achei. Não achei nenhuma referência que os escravos fariam telhas nas coxas e por isso não encaixaria. Aliás, um dos lugares que eu procurei disse que, na verdade, o termo teria origem, porque quando você faz bonitinho, com calma, você faz numa mesa. Então você vai, põe as coisas na mesa e trabalha.
Se você está com pressa, vai fazer mal feito, em vez de apoiar numa mesa, você apoia nas suas... Opa, quase derrubei o computador aqui. Você apoia nas suas coxas, faz de qualquer jeito e entrega. Então, um dos lugares que eu procurei teria essa origem. Também não sei se é confiável ou não. Mas você começa a criar termos, você começa a fazer uma caça, ao invés de combater o verdadeiro racismo. Ao invés de ir atrás, ao invés de fazer, por exemplo, olha, vai vir os argentinos aqui, a gente acha que eles vão fazer ofensas racistas. Vamos pôr a polícia para prender o cara no instante, tanto faz se é argentino, se é europeu, americano. O cara vai ficar preso, azar. Pode chamar o consulado, ele não vai sair. Que tal? Vai ter polícia do lado lá. Cara, a gente vai enfrentar e para fazer um exemplo, a gente vai arrastar esses caras para a delegacia quando eles imitarem macaco. Se eles ousarem imitar macaco, eles estão na delegacia pronto. E o cônsul que se vire, o embaixador, para tentar soltar esses caras. A gente vai comprar essa briga. Não, em vez disso, vamos lá dizer que buraco negro, que esclarecer são expressões. Ela não falou esclarecer, ela usou o equivalente. Enfim, por favor, assistam a entrevista para entender o sentido, mas vamos dar a entender que isso ela realmente deu, que esclarecer seria uma expressão que denegriria quem tem pele negra. Enfim, era isso, o vídeo já ficou longo, mas esse seria o meu principal ponto. A gente precisa começar a separar a inteligência das pessoas. Quem quer ser racista, quem quer usar a expressão racista, vai usar. Ponto, porque ela quer usar e tem que ser combatido. Não adianta você começar a assumir um papel do tipo, eu vou criar expressões racistas para tentar tomar o controle da situação. Você só vai piorar a situação no sentido de fazer a impressão que racismo não existe, o que também é uma mentira. Só ver de novo os casos, que eu estou usando o Vini Júnior porque eu citei ele, mas todos os outros casos que já aconteceram. Teve do metrô, tem algum tempo atrás também, uma mulher que falou que o cabelo tinha doença, teve do entregador, que também no sentido de preconceito, e vários outros que infelizmente a gente vê no dia a dia. Então, pessoal, o que vocês acham? Alguma informação, passei bastante informação no vídeo, alguma coisa não foi preciso? Por favor, me corrija, eu quero passar conteúdo bom para vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.